Por que você sempre se apaixona por quem não te dá valor? O que te leva a mendigar migalhas de afeto de alguém que claramente não te escolhe? Não é coincidência. Não é azar. E, definitivamente, não é amor verdadeiro. Segundo Carl Jung, um dos maiores psicanalistas de todos os tempos, isso é uma tentativa desesperada do seu inconsciente de curar feridas antigas, usando a pessoa errada como remédio. Hoje você vai entender por que seu coração insiste em se entregar a quem te rejeita. E mais importante, como interromper esse ciclo destrutivo que está dilacerando sua alma. Jung já havia percebido, há quase um século, que buscamos no outro a chave para uma porta que só pode ser aberta por dentro. Quanto mais somos rejeitados, mais nos agarramos à ilusão de que conquistar aquela pessoa específica nos trará a cura que tanto precisamos. É como uma sede que não pode ser saciada porque estamos bebendo água salgada. A cada gole a sede só aumenta. Você não está sozinho nessa jornada de autodestruição emocional. Talvez você sinta aquela ansiedade constante, verificando o celular a cada minuto para ver se a pessoa finalmente respondeu sua mensagem. Talvez você se pegue criando 1000 desculpas para justificar o comportamento de alguém que claramente não está investindo o mesmo que você. Talvez você tenha chegado ao ponto de não se reconhecer mais, tão obcecado que está em conquistar quem não te valoriza. Essa dor é real. Esse vazio no peito, essa sensação de nunca ser suficiente, essa montanha-russa emocional que te leva da esperança ao desespero em questão de segundos, tudo isso está te consumindo por dentro. E o pior é que esse não é um padrão isolado. Você já notou como sempre se apaixona pelo mesmo tipo de pessoa? Aquela que é emocionalmente indisponível, que mantém você a uma distância segura, que nunca se entrega completamente? Não é coincidência. Jung chamava isso de compulsão à repetição. Seu inconsciente está desesperadamente tentando reescrever uma história antiga, buscando um final diferente para uma ferida que provavelmente se formou muito antes de você conhecer essa pessoa que hoje ocupa seus pensamentos. Você está revivendo, sem perceber, uma rejeição primordial. Pode ter sido o amor condicionado de um dos seus pais, que só te valorizava quando você atingia determinadas expectativas. Pode ter sido o abandono emocional ou físico de uma figura importante na sua infância. Pode ter sido a sensação constante de não ser visto, não ser ouvido, não ser suficiente. E agora, na idade adulta, seu inconsciente encontrou o cenário perfeito para tentar curar essa ferida. Um relacionamento onde você novamente não é suficiente, onde precisa provar seu valor, onde o amor é incerto e condicional. Parece contraditório, não é? Por que buscaríamos repetir justamente o que nos machuca? Porque, no fundo, o familiar, mesmo doloroso, parece mais seguro que o desconhecido. Porque existe uma esperança irracional de que desta vez será diferente. Porque acreditamos inconscientemente que, se conseguirmos finalmente o amor dessa pessoa específica que nos rejeita, estaremos curando todas as rejeições do passado. Mas Carl Jung foi claro. Até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Enquanto você não trouxer à luz esses padrões, continuará preso nesse ciclo interminável de sofrimento, acreditando que é simplesmente seu destino amoroso, quando na verdade são escolhas inconscientes baseadas em feridas não curadas. Vamos mergulhar mais fundo nesse mecanismo que Jung chamava de sombra. A sombra contém tudo aquilo que reprimimos, que negamos em nós mesmos, que escondemos até de nossa própria consciência. E é ela quem frequentemente direciona nossas escolhas amorosas, sem que percebamos. Quando você se apaixona obsessivamente por alguém que te rejeita, não está vendo a pessoa real à sua frente. Está projetando nela aspectos da sua própria sombra, está transferindo para ela a responsabilidade de curar suas feridas, está depositando nela uma imagem idealizada que pouco tem a ver com quem ela realmente é. Jung chamava esse mecanismo de projeção. É como se seu inconsciente usasse um projetor de cinema, exibindo na tela do outro suas próprias questões internas. Você não está amando a pessoa. Está amando a imagem que projetou nela, a possibilidade de cura que ela representa.
Pense na última vez que você se sentiu completamente consumido por alguém que não te correspondia. Lembra como parecia? Que só aquela pessoa específica poderia preencher seu vazio? Como se ela tivesse um poder quase mágico sobre você. Porque justamente ela, entre tantas pessoas no mundo, porque ela ativou sua ferida primordial. Aquela primeira grande rejeição que moldou como você entende o amor. Todos carregamos essa ferida em algum nível. Para alguns, é mais profunda e dolorosa que para outros, mas todos temos esse ponto sensível que, quando tocado, nos leva de volta a um estado quase infantil de desespero e abandono. Quando encontramos alguém que, por suas características ou comportamento, reativa essa ferida, é como se nosso inconsciente gritasse: é esta é a pessoa que finalmente pode curar aquela dor antiga. Mas é exatamente o oposto que acontece. Em vez de cura, encontramos repetição. Em vez de transformação, encontramos confirmação dos nossos piores medos. De que não somos suficientes, de que não merecemos ser escolhidos, de que o amor verdadeiro não é para nós. E assim caímos no que Jung chamava de paradoxo da familiaridade. Mesmo sofrendo, continuamos, porque esse sofrimento é conhecido. É como uma música triste que já sabemos de cor. Pode doer, mas pelo menos sabemos os acordes, conhecemos a melodia. Um amor saudável, por outro lado, seria como uma música completamente nova, em uma tonalidade que nunca ouvimos antes. Seu inconsciente prefere a dor conhecida à incerteza da cura. É por isso que você se apaixona por quem não te valoriza, por quem te mantém na mesma frequência emocional da sua ferida original. E quanto mais essa pessoa te rejeita, mais você se convence de que precisa dela. Agora vamos mergulhar na teoria junguiana de ânima e ânimos para entender outro aspecto desse fenômeno. Jung acreditava que todos nós carregamos dentro de nós aspectos do feminino, anima, e do masculino, animus, independentemente do nosso gênero. Esses aspectos internos são frequentemente projetados nas pessoas por quem nos apaixonamos. Quando você se obsessiva por alguém que te rejeita, frequentemente está projetando nessa pessoa uma imagem idealizada da sua própria ânima ou ânimos. Não está se relacionando com um ser humano real, com falhas e complexidades, mas com uma projeção perfeita que existe apenas na sua mente. E como nenhum ser humano real pode corresponder a essa projeção idealizada, a rejeição se torna quase inevitável. Essa ilusão de completude é poderosa. Você sente que essa pessoa específica é sua outra metade, que só ela pode preencher o vazio dentro de você. Jung alertava sobre esse perigo. A crença de que alguém externo pode nos completar nos torna dependentes e vulneráveis. Pense em como você se sente quando recebe migalhas de atenção dessa pessoa que te rejeita. Aquela mensagem ocasional, aquele encontro esporádico, aquele momento de conexão que parece confirmar todas as suas esperanças. Como seu coração dispara. Como você se sente temporariamente preenchido, para logo depois cair novamente no abismo da ausência. É como um viciado recebendo sua dose. A validação externa se torna uma droga, e como toda droga, o efeito dura cada vez menos, exigindo doses cada vez maiores. Você se torna dependente daqueles momentos raros de aprovação e seu valor próprio fica completamente atrelado à atenção que recebe, ou não recebe, do outro. Esse ciclo vicioso de busca por validação externa é especialmente cruel porque quanto mais você busca, menos encontra. Quanto mais você demonstra desespero por atenção, mais a outra pessoa se afasta. É uma equação matemática perfeita para o sofrimento. Quanto maior sua necessidade, menor a probabilidade de satisfazê-la. E cada nova rejeição reativa o trauma original, intensificando ainda mais a obsessão. É como se cada não, cada mensagem não respondida, cada promessa não cumprida, perfurasse diretamente aquela ferida primordial, tornando-a mais profunda e dolorosa. Vamos fazer um exercício prático. Pense na pessoa que atualmente ocupa seus pensamentos, essa que não te escolhe claramente. O que exatamente você projeta nela? O que ela representa para você
além de um ser humano com qualidades e defeitos? Que aspectos seus você está vendo refletidos nela? Que cura você espera que ela possa te proporcionar? Essa consciência é o primeiro passo para interromper o ciclo. Como dizia Jung, tornar o inconsciente consciente é o início da libertação. Mas não é apenas nossa relação com nós mesmos que influencia esse padrão de buscar rejeição. Nossa história familiar desempenha um papel fundamental no que Jung chamava de complexo materno e complexo paterno. Essas estruturas psíquicas moldam profundamente como nos relacionamos com os outros na idade adulta. Pense na sua relação com seus pais ou cuidadores primários. Como era o amor que você recebia? Era condicional, baseado em desempenho? Era inconsistente, presente em alguns momentos e ausente em outros? Era sufocante, não respeitando seus limites? Ou talvez fosse completamente ausente, deixando um vazio que agora você desesperadamente tenta preencher? Jung observou que essas primeiras relações criam mapas emocionais que seguimos inconscientemente em nossas escolhas amorosas adultas. Se você cresceu com um pai emocionalmente distante, pode se descobrir atraído por parceiros igualmente distantes. Se sua mãe era imprevisível em seu afeto, você pode se encontrar em relacionamentos onde nunca sabe onde está, sempre tentando decifrar sinais mistos. Não é que você conscientemente busque sofrimento. É que seu inconsciente está tentando reescrever a história, encontrando cenários similares na esperança de que desta vez o final seja diferente. É como se algo dentro de você dissesse: se eu conseguir fazer esta pessoa distante me amar, terei finalmente curado aquela criança que não conseguiu o amor do pai distante. É uma repetição compulsiva, um padrão que se repete até que seja conscientemente reconhecido e transformado. Jung chamava isso de complexo, um conjunto de pensamentos, sentimentos e memórias carregados emocionalmente que se organizam ao redor de um tema central. No caso dos relacionamentos, frequentemente girando em torno do tema da rejeição ou do amor condicional. Esses complexos funcionam como ímãs emocionais, atraindo-nos inconscientemente para situações que os ativam. É por isso que você pode se afastar racionalmente de um relacionamento tóxico, jurando nunca mais cair naquele padrão, apenas para se encontrar meses depois em uma situação espantosamente similar, com uma pessoa diferente, mas com a mesma dinâmica de rejeição. Vamos praticar um pouco de autorreflexão junguiana. Que padrões familiares você está repetindo em seus relacionamentos atuais? Como a forma que você foi amado, ou não, na infância, se reflete nas pessoas por quem você se apaixona hoje? Quais feridas antigas você está inconscientemente tentando curar através dessas relações? Reconhecer esses padrões é doloroso, mas absolutamente necessário. É olhar para o passado não como vítima, mas como um arqueólogo emocional, escavando as origens dos seus comportamentos atuais para finalmente compreendê-los e transformá-los. Jung oferece um caminho para essa transformação através do que ele chamava de processo de individuação. A jornada de tornar-se quem verdadeiramente somos, integrando as partes conscientes e inconscientes da nossa psique. Para interromper o ciclo de buscar quem te rejeita, você precisa embarcar nessa jornada de individuação. Precisa mergulhar nas suas sombras, reconhecer suas projeções, integrar seus aspectos rejeitados e finalmente encontrar em si mesmo o que tão desesperadamente busca no outro. A individuação é um caminho de autodescoberta e autoaceitação profunda. Não é algo que acontece da noite para o dia. É uma jornada contínua de autoconhecimento e transformação. E o primeiro passo é o mais difícil: encontrar-se com sua própria sombra, com todas aquelas partes de você que foram reprimidas, rejeitadas e negadas. Jung acreditava que nossas sombras contêm não apenas aspectos negativos, mas também potenciais não realizados, talentos não reconhecidos, força e poder que nunca permitimos a nós mesmos experimentar. Quando projetamos nossas sombras nos outros, estamos essencialmente terceirizando partes de nós mesmos. Quando você se apaixona obsessivamente por alguém que te rejeita, frequentemente está projetando nessa pessoa
qualidades que não reconhece em si mesmo: força, independência, valor intrínseco. Você acredita que precisa do amor dela para ser completo, quando, na verdade, precisa integrar essas qualidades dentro de você. Jung chamava isso de encontro com o self, o reconhecimento do seu valor intrínseco, independente de qualquer validação externa. O self para Jung não é o ego superficial com o qual nos identificamos, mas o centro profundo do nosso ser, que já contém tudo o que buscamos desesperadamente nos outros. Esse encontro com o self transforma fundamentalmente sua relação com a rejeição. Quando você reconhece seu valor intrínseco, a rejeição de outra pessoa não mais abala os alicerces da sua existência. Torna-se simplesmente uma incompatibilidade, não um veredito sobre seu valor como ser humano. A transformação da ferida em sabedoria é outro aspecto crucial do processo de individuação. Jung acreditava que nossas feridas mais profundas, quando conscientizadas e integradas, podem se tornar nossas maiores fontes de força e sabedoria. O que antes era uma vulnerabilidade debilitante pode se tornar uma sensibilidade apurada, uma compreensão profunda da condição humana. Sua tendência a se apaixonar por quem te rejeita não é apenas uma fraqueza a ser eliminada, mas um sintoma que aponta para uma ferida que precisa de atenção, compreensão e integração. É um chamado da sua psique para olhar mais profundamente para dentro. Para romper o ciclo de dependência emocional, Jung sugeria trazer à consciência os padrões inconscientes que o mantêm preso. Isso significa observar honestamente seus comportamentos, reconhecer suas projeções e assumir responsabilidade por sua própria cura, em vez de esperar que outra pessoa faça isso por você. Uma técnica prática que Jung utilizava era o diálogo com as diferentes partes da psique. Experimente conversar com a parte de você que se sente desesperada por validação. Pergunte a ela do que você realmente precisa. O que está buscando nessa pessoa específica? Que ferida antiga está tentando curar? Escrever essas conversas pode ser extremamente revelador. Você pode descobrir que essa parte vulnerável e desesperada de você está simplesmente buscando segurança, aceitação incondicional ou a sensação de ser visto e valorizado. Necessidades legítimas que, no entanto, você está buscando satisfazer da maneira errada. Outra técnica poderosa é a amplificação dos símbolos e padrões. Observe as similaridades entre seus relacionamentos fracassados. Que papéis você tende a assumir? Que tipo de pessoa te atrai? Que dinâmicas se repetem? Ao amplificar esses padrões, você os torna mais visíveis e, portanto, mais passíveis de transformação. Jung também enfatizava a importância de integrar os aspectos rejeitados do self. Muitas vezes, as qualidades que mais admiramos ou detestamos nos outros são projeções de partes nossas que não reconhecemos. Ao reintegrar essas partes, reduzimos a necessidade de projetá-las nos outros. Por exemplo, se você se sente atraído por pessoas frias e distantes, pode estar projetando nelas uma parte sua que teme intimidade e vulnerabilidade. Ao reconhecer e integrar seu próprio medo de intimidade, você reduz a compulsão de buscar esse padrão nos outros. Essa jornada de individuação leva gradualmente à reconstrução do amor próprio, não o amor próprio superficial dos livros de autoajuda, mas um reconhecimento profundo do seu valor inerente como ser humano completo, com qualidades e falhas. Jung acreditava profundamente no conceito de totalidade. Para ele, o objetivo da vida não era a perfeição, mas a completude. Aceitar e integrar todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que parecem contraditórias ou inaceitáveis. Quando você começa a se aceitar em sua totalidade, desenvolve naturalmente um discernimento emocional mais apurado. Em vez de ser atraído compulsivamente por quem te rejeita, você se torna capaz de reconhecer relacionamentos potencialmente saudáveis e nutritivos. É como desenvolver um novo paladar emocional. No início, a atração por pessoas emocionalmente disponíveis pode até parecer estranha, sem graça, desprovida daquela intensidade viciante da rejeição. Mas com o tempo,
Você aprende a valorizar a estabilidade, a reciprocidade, a transparência, qualidades que realmente nutrem a alma. Jung fazia uma distinção clara entre amor verdadeiro e tentativa de cura através do outro. O amor verdadeiro enxerga o outro como realmente é, com suas qualidades e limitações, e escolhe caminhar ao lado dessa pessoa. A tentativa de cura através do outro, por outro lado, vê no parceiro apenas um veículo para satisfazer necessidades não atendidas. Pergunte-se honestamente: você ama essa pessoa que te rejeita ou ama a ideia do que ela representa para você? Você a vê claramente, com todas as suas complexidades, ou está projetando nela uma imagem idealizada? Uma parte crucial desse processo é estabelecer limites saudáveis. Os limites são demonstrações práticas de amor próprio. São a forma concreta de comunicar ao mundo e a si mesmo que você merece respeito e consideração. Se você sempre se entrega a quem te rejeita, provavelmente tem dificuldade em estabelecer e manter limites. Você tolera comportamentos que te machucam, ignora sinais de alerta, permite que suas necessidades sejam constantemente negligenciadas. Tudo na esperança de finalmente conquistar o amor daquela pessoa. Estabelecer limites significa dizer não ao que te machuca, mesmo quando isso significa abrir mão da possibilidade ilusória de conquistar quem te rejeita. É um ato de coragem e amor próprio que, paradoxalmente, aumenta suas chances de encontrar um amor verdadeiro e recíproco. Jung enfatizava o poder transformador da aceitação das próprias sombras e vulnerabilidades. Ao aceitar suas partes feridas, suas inseguranças, seus medos de abandono, você reduz drasticamente a necessidade de buscar cura nos outros. É como finalmente dar à criança ferida dentro de você o amor e a aceitação que ela tanto busca. Em vez de esperar que outro adulto preencha um vazio que se formou na infância, você se torna o adulto que cuida daquela criança interior. Esse processo não é fácil. Exige coragem para olhar honestamente para dentro, para confrontar verdades dolorosas, para assumir responsabilidade pela própria cura. Mas como Jung dizia, não há nascimento de consciência sem dor. E desse processo de cura interna floresce gradualmente uma nova forma de se relacionar, não apenas com os outros, mas primordialmente consigo mesmo. À medida que você começa a preencher seu próprio vazio, a necessidade de mendigar amor diminui naturalmente. É como se uma sede que parecia infinita começasse a se saciar de dentro para fora. Você já parou para pensar quantas vezes interpretou sinais ambíguos da forma mais dolorosa possível? Quantas vezes uma mensagem não respondida se transformou, na sua mente, em rejeição absoluta? Quantas vezes você criou histórias catastróficas baseadas em mínimos sinais? Jung observou que projetamos não apenas nossas qualidades não reconhecidas, mas também nossos medos mais profundos. Quando você tem a ferida da rejeição, tende a enxergar rejeição mesmo onde ela não existe claramente. É como usar óculos que distorcem toda a realidade na direção da sua maior insegurança. Remover esses óculos é parte essencial da cura. Isso significa questionar suas interpretações, especialmente as mais dolorosas. Significa reconhecer quando está interpretando a realidade através da lente da sua ferida, em vez de ver o que realmente está acontecendo. Uma pergunta poderosa que você pode se fazer quando se sentir rejeitado é: que outras interpretações são possíveis? Para esse comportamento, frequentemente, o que interpretamos como rejeição pessoal pode ser simplesmente o outro lidando com suas próprias questões, que pouco têm a ver conosco. Lembre-se também que, segundo Jung, nós atraímos e somos atraídos pelas pessoas que espelham nosso estado interno. Enquanto você mantiver a ferida da rejeição viva e pulsante dentro de si, continuará encontrando parceiros que a reativem. Não porque o universo está conspirando contra você, mas porque seu inconsciente busca situações familiares, mesmo que dolorosas. Uma das maiores contribuições de Jung foi sua compreensão da sincronicidade, o princípio que sugere que eventos externos espelham realidades internas, que nossas circunstâncias externas frequentemente refletem nosso estado psicológico.
Isso significa que, à medida que você cura suas feridas internas, seu mundo externo começa naturalmente a refletir essa cura. Você não precisa mais procurar ativamente por relacionamentos saudáveis. Eles começam a aparecer naturalmente, quando você está psicologicamente pronto para eles. Como Jung afirmava, o que você resiste persiste, o que você aceita transforma. Ao aceitar e integrar suas feridas, você transforma não apenas sua realidade interna, mas também suas experiências externas. Vamos falar agora sobre outro conceito junguiano fundamental para essa transformação: a persona. A persona é a máscara social que usamos, a forma como nos apresentamos ao mundo. Quando nos apaixonamos por quem nos rejeita, frequentemente abandonamos nossa persona autêntica e adotamos uma versão de nós mesmos que acreditamos ser mais agradável, mais aceitável, mais amável. Você já se pegou mudando completamente seu comportamento na presença de alguém por quem está apaixonado, escondendo opiniões, interesses ou partes da sua personalidade que teme que possam causar rejeição? Essa adaptação excessiva da persona é uma forma de autorrejeição que precede a rejeição externa. Jung sugeria que desenvolvêssemos uma relação mais flexível e consciente com nossa persona, nem identificando-nos completamente com ela, o que leva à inautenticidade, nem rejeitando-a totalmente, o que pode levar ao isolamento social. Uma persona saudável permite que expressemos nossa verdadeira essência de forma socialmente funcional. Em termos práticos, isso significa aparecer em seus relacionamentos de forma mais autêntica, mesmo correndo o risco de rejeição. Porque a verdade é que ser rejeitado por quem você realmente é dói muito menos do que ser aceito por uma versão falsa de si mesmo. À medida que você avança nesse caminho de autodescoberta e autocura, começa a perceber que a rejeição que tanto temia não tem o poder que você imaginava. Ela deixa de ser uma sentença de morte emocional e se torna simplesmente uma informação, uma indicação de incompatibilidade, não uma declaração sobre seu valor. Você desenvolve o que Jung chamava de desapego saudável, a capacidade de se envolver profundamente nos relacionamentos sem perder seu centro. Você ama não a partir do desespero, mas a partir da abundância. Não porque precisa do outro para se completar, mas porque escolhe compartilhar sua completude. Esse é o verdadeiro significado da individualidade, não o isolamento egoísta, mas a capacidade de relacionar-se a partir de uma identidade sólida e integrada. Como Jung dizia, o encontro de duas personalidades é como o contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas são transformadas. Quando você para de se entregar a quem te rejeita, abre espaço para esse tipo de encontro transformador. Um relacionamento entre dois indivíduos completos, não uma fusão desesperada para preencher vazios. A jornada que descrevi até aqui não é fácil nem rápida. Não existe pílula mágica para curar feridas que levaram anos ou décadas para se formar. Mas cada passo consciente nessa direção é valioso e transformador. Reconhecer seus padrões é o primeiro passo. Compreender suas origens é o segundo. E, gradualmente, através de práticas consistentes de autorreflexão, autocuidado e estabelecimento de limites saudáveis, você começa a reescrever sua história emocional. Uma prática particularmente poderosa é a gratidão pelas rejeições. Sim, você leu corretamente. Jung acreditava que nossas maiores dores frequentemente contêm nossos maiores presentes. Aquela rejeição que te devastou também pode ser o catalisador para uma jornada de autodescoberta que jamais teria acontecido sem ela. Pergunte-se: o que essa rejeição está me ensinando sobre mim mesmo? Que partes minhas estão pedindo atenção, cura e integração? Que verdade sobre mim esta dor está revelando? Quando você consegue olhar para sua dor com essa curiosidade compassiva, algo começa a mudar. A rejeição deixa de ser apenas um golpe cruel e se torna um mensageiro, trazendo informações valiosas sobre seu mundo interno. Jung frequentemente comparava esse processo de transformação à alquimia, a antiga prática de transformar metais comuns em ouro. Psicologicamente,
Isso significa transformar experiências dolorosas em sabedoria, consciência e força interior. A rejeição é o chumbo da experiência humana, pesada, tóxica, aparentemente sem valor. Mas através do processo alquímico da consciência, pode se transformar no ouro da autocompreensão e do amor genuíno. Como você está se sentindo agora, refletindo sobre esses conceitos? Talvez esteja reconhecendo padrões que se repetiram ao longo da sua vida amorosa. Talvez esteja sentindo uma mistura de dor e esperança. Dor pelo tempo perdido em relacionamentos que te diminuíram, esperança pela possibilidade de um novo caminho. Permita-se sentir tudo isso. Como Jung dizia, não há evolução sem que carregamos nosso passado conosco. Não há renovação sem luto pelo que deixamos para trás. À medida que você se move nessa direção de autocura, começa a perceber mudanças sutis, mas profundas, no tipo de pessoa por quem se sente atraído. Aquela intensidade viciante da rejeição começa a perder seu brilho. Em seu lugar, surge uma atração por qualidades diferentes: estabilidade, reciprocidade, transparência emocional, capacidade de comprometimento. Não se assuste se, no início, esses relacionamentos mais saudáveis parecerem chatos ou sem graça. É normal. Seu sistema nervoso está tão acostumado à montanha-russa emocional da rejeição que a estabilidade pode parecer monótona no começo. É como um viciado em açúcar que começa a comer frutas. O paladar precisa de tempo para se reajustar, para reconhecer e apreciar o sabor mais sutil, porém mais nutritivo. Tenha paciência consigo mesmo nesse processo. Haverá recaídas, momentos em que você se sentirá tentado a voltar aos velhos padrões. Como Jung dizia, conheço muitas pessoas que ficaram razoavelmente bem até os 40 anos. E então, porque a significância da vida se tornou perdida, caíram em pânico. Esse pânico frequentemente nos empurra de volta para o que é familiar, mesmo que seja doloroso. Mas agora você tem consciência. Agora você pode reconhecer esses impulsos pelo que realmente são. Não amor, mas tentativas desesperadas de repetir o passado na esperança de reescrevê-lo. E essa consciência faz toda a diferença. Como Jung afirmava, o conhecimento não apenas é poder, é também liberdade. A liberdade de escolher diferente, de interromper padrões, de criar novos caminhos neurais, emocionais e relacionais. É importante entender que esse processo não significa negar sua vulnerabilidade ou necessidade de conexão. Jung era enfático sobre a importância dos relacionamentos para nosso desenvolvimento psicológico. Não se trata de se tornar emocionalmente blindado ou indiferente, mas de relacionar-se a partir de um lugar de força interior, não de carência, desesperada. Você ainda sentirá medo, insegurança, momentos de dúvida. Ainda se sentirá atraído por pessoas que representam desafios emocionais. A diferença é que agora você pode reconhecer esses sentimentos e fazer escolhas conscientes, em vez de ser arrastado cegamente pelos padrões do passado. O objetivo final não é a perfeição emocional. Isso seria apenas outra forma de autorrejeição, outro ideal impossível a perseguir. O objetivo é a integração, a capacidade de reconhecer, aceitar e trabalhar conscientemente com toda a gama das suas experiências emocionais. Vamos sintetizar o que aprendemos hoje. Você não está amando, está tentando se curar. Não está apaixonado por uma pessoa, mas por uma possibilidade. A possibilidade de finalmente curar aquela ferida primordial de rejeição. Está projetando no outro aspectos não reconhecidos de si mesmo. Está repetindo padrões familiares na esperança, inconsciente de reescrever sua história. Mas existe outro caminho, o caminho da consciência, da integração, do encontro consigo mesmo. O caminho de reconhecer suas feridas não como falhas, mas como portais para uma compreensão mais profunda da sua humanidade. O caminho de cultivar relacionamentos baseados não no desespero e na compulsão, mas na escolha consciente e na reciprocidade. Esse caminho não é rápido nem fácil. Exige coragem para olhar para dentro, para enfrentar verdades dolorosas, para abraçar partes de si mesmo que podem ter ficado na sombra por décadas.
Exige disciplina para interromper padrões automáticos, para estabelecer e manter limites saudáveis, para praticar consistentemente o autocuidado e a autoaceitação. Mas os frutos dessa jornada são incomparáveis. A libertação gradual do ciclo de rejeição, a capacidade crescente de discernir relacionamentos saudáveis e nutritivos, o desenvolvimento de um senso de self que não depende da validação externa para se sustentar, a transformação da ferida em sabedoria, a alquimia da dor em compreensão e compaixão. Como Jung dizia, não sou o que aconteceu comigo, sou o que escolho me tornar. Sua história de rejeição não é seu destino, é simplesmente um capítulo, importante, influente, mas não definitivo. O próximo capítulo está sendo escrito agora, através das escolhas conscientes que você faz hoje. Então, da próxima vez que se pegar obcecado por alguém que não te escolhe claramente, lembre-se, não é amor, é uma tentativa de cura. E existe uma forma mais direta, mais eficaz, mais profunda de curar essas feridas, não através de outra pessoa, mas através do encontro genuíno consigo mesmo. Jung nos deixou uma frase que resume perfeitamente essa jornada. Até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Hoje você deu um passo importante para tomar as rédeas do seu destino emocional, para transformar padrões inconscientes em escolhas conscientes, para curar, finalmente, a ferida da rejeição, não mendigando o amor de quem não pode ou não quer dá-lo, mas cultivando dentro de si o amor, a aceitação e a compreensão que sempre buscou nos outros. O caminho está aberto à sua frente. A jornada de volta a si mesmo começa agora. E diferente das promessas vazias de quem te rejeita, esta é uma promessa que será cumprida. Quando você encontrar a si mesmo, nunca mais estará sozinho.